Se você está perdido aí, não sabe nem por onde começar a avaliar as ações que você está pensando em investir, fica tranquilo, fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar 5 indicadores muito importantes para você avaliar suas ações. Solta a vinheta aí, meu parceiro! Fala aí galera, beleza? Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação e no vídeo de hoje eu vou te falar 5 indicadores bem legais aqui para que você comece o processo de análise aí das ações que você pretende investir, para que você comece a ter uma visão legal sobre a empresa que você está avaliando. Lembrando, é claro, que uma boa análise de ações não é feita somente com base em indicadores. Os indicadores aí são bons filtros para você ter uma noção de como é que anda o passado da empresa. Não significa que se a empresa vem tendo bons resultados aí historicamente, que isso vai perdurar no longo prazo. Para isso você precisa fazer uma análise muito mais detalhada, mais qualitativa sobre a empresa. O desempenho das ações, o retorno que o investimento em ações vai te trazer depende do futuro da empresa a partir do momento que você investe nessas ações. Mas não tem como negar que os indicadores aí são um bom filtro para que você comece a analisar uma empresa. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 indicadores muito importantes e muito conhecidos também. Vou explicar detalhadamente cada um deles e no próximo vídeo eu vou trazer 3 indicadores que também são muito importantes, mas que pouca gente conhece, pouca gente comenta sobre esses indicadores, inclusive aqui no YouTube. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, se você quer aprender sobre esses indicadores aí que pouca gente conhece, e para ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal, também não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sino das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. E o primeiro indicador aqui da nossa lista é o preço sobre lucro, ou Price Earnings. Muita gente chama esse indicador também de relação preço-lucro. Esse é um dos indicadores mais utilizados pelos analistas do mercado financeiro para avaliar e principalmente comparar ações do mesmo setor e do mesmo segmento. E obviamente que esse indicador aqui relaciona o preço da ação com o lucro da empresa por ação. É comum você ouvir falar, por exemplo, que esse indicador estima, em tese, em quantos anos o investidor recuperaria o seu investimento em determinada ação. Isso aí partindo do pressuposto que a empresa vai continuar tendo os mesmos lucros que ela já tem nos próximos anos. Ou seja, se uma ação custa R$10 e essa empresa vem tendo aí um lucro de R$1 por ação nos últimos 12 meses, significa que o P sobre L dessa empresa, dessa ação, é de 10 e, em tese, em teoria, você recuperaria esse investimento aí em 10 anos. Afinal de contas, essa empresa traria para dentro dela um lucro de R$1 por ação todo ano e o preço que você pagou nela é R$10. Então, em tese, em 10 anos você recuperaria esse investimento. Esse indicador aqui também, ele não considera que a empresa, por exemplo, pode aumentar os lucros nos próximos anos ou pode também, se tudo der errado, diminuir os lucros ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos. Por isso, saiba que é normal que empresas de alto crescimento, empresas que estão aumentando significativamente os seus lucros nos últimos anos, nos últimos trimestres, elas são negociadas com um P sobre L acima da média do seu setor, do seu segmento ou até mesmo do mercado. Porque, obviamente, essas empresas crescendo o lucro, elas vão conseguir entregar um resultado pro acionista mais rápido do que o P sobre L estima, porque esse lucro não vai permanecer constante. Geralmente o mercado já espera que essas empresas vão ter um crescimento maior nos seus lucros e precificam elas um pouco mais caras, se a gente for olhar aí do ponto de vista do P sobre L. E o segundo indicador aqui que eu separei na nossa lista tem a ver com o endividamento da empresa. É a dívida líquida sobre o EBITDA, a dívida líquida em relação ao EBITDA da empresa. A dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta subtraída aí do que a empresa tem em caixa ou equivalente a caixa. E o EBITDA é o resultado operacional da empresa, o EBIT, somado à depreciação e amortização. É comum também a gente ouvir falar que o EBITDA é um potencial de geração de caixa da empresa. Ele estima aí o potencial da capacidade de geração de caixa da empresa. É importante destacar que o EBITDA não é, de fato, a geração de caixa, mas ele estima aí, na maioria dos casos, na maioria das empresas, um potencial que a empresa tem de gerar caixa. Esse indicador aqui nos dá uma boa estimativa aí para a gente saber se a empresa tem capacidade de honrar com as suas dívidas no longo prazo. Se a empresa tem um resultado operacional, se ela gera caixa suficiente para continuar
pagando as suas dívidas e conseguir quitar, inclusive, as suas dívidas num curto período, significa que é uma empresa menos arriscada. Mesmo que a empresa opte por rolar essa dívida ou fazer novos financiamentos, só o fato de você saber que a empresa conseguiria em poucos anos aí pagar a dívida com o potencial que ela tem de gerar caixa, já deixa você mais confortável e faz com que essas ações sejam menos arriscadas. Por isso, é muito importante que você analise aí a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa. Se esse número estiver muito alto, significa que essa empresa é mais arriscada. Não necessariamente vai ser um investimento ruim, mas você tem que ficar de olho se a empresa está conseguindo gerenciar bem esse endividamento. E quando esse indicador de dívida líquida sobre o EBITDA ele está maior do que 3 vezes, isso aí já deve acender uma luz de alerta para você ficar de olho aí na capacidade da empresa de honrar com as suas dívidas. E principalmente, fica de olho se esse endividamento vem aumentando ao longo dos últimos anos ou se ele veio diminuindo. Isso aí também é muito importante que você avalie o histórico do endividamento da empresa. Como eu disse, não é porque esse indicador aí está muito alto que a empresa vai ser um investimento ruim, vai ser um péssimo investimento. Você tem que analisar o perfil de dívida da empresa, o prazo de dívida, previsibilidade de receitas da empresa. Isso é muito importante para que a empresa consiga ir pagando as suas dívidas ao longo do tempo. Qual que é o retorno dos investimentos que a empresa está fazendo, principalmente se a empresa toma dívida para crescer, para investir, ela precisa ter um retorno nesses investimentos aí maior que o custo médio da dívida. Então tudo isso aí você tem que analisar quando você está olhando aí o endividamento da empresa. O terceiro indicador aqui da nossa lista é o Dividend Yield, principalmente se você está buscando aí ações, empresas que pagam bons dividendos, é importante que você analise esse indicador aqui, o Dividend Yield, que relaciona aí os dividendos pagos pela empresa com o preço da ação. Obviamente que esses dividendos pagos aí nos últimos 12 meses. Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que ela decide distribuir para os seus acionistas na forma de proventos ali. A gente pode ter tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. E o preço da ação é o preço da ação mesmo que você vê lá no Home Broker. Nesse vídeo aqui eu explico em detalhes como é que você faz para escolher empresas que são boas pagadoras de dividendos no longo prazo. Afinal de contas, mais importante do que você buscar empresas, ações que estão com um dividend yield alto nesse momento, é você buscar empresas que tenham um dividend yield sustentável no longo prazo, porque o seu objetivo é continuar recebendo dividendos quando você se aposentar, inclusive. E na sequência aqui a gente tem um indicador que eu gosto muito de analisar, que é o ROI. Return on Equity em inglês. Esse indicador aqui, ele mede o retorno da empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido. Você calcula ele dividindo o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é a parcela do capital da empresa que pertence aos sócios. Então, obviamente, você deduz a partir daí que esse indicador aqui, ele mede o retorno pro acionista, o retorno que a empresa está trazendo pro acionista. E se você, ao comprar uma ação, se torna acionista de uma empresa, obviamente que você vai se interessar por saber qual que é o retorno que essa empresa tem trazido para o acionista ao longo dos últimos anos. Então você vai ter que olhar o ROI. Quanto maior o ROI das empresas, melhor. Ou seja, quanto maior for o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido da ação que você está escolhendo, em tese, melhor o negócio. É óbvio que você tem que usar esse indicador aqui, se você for usar para comparar ações sempre do mesmo setor, do mesmo segmento. É natural que setores diferentes tenham retornos sobre os seus investimentos diferentes, porque isso depende muito da margem que os setores conseguem ter, da concorrência, etc. Mas não significa que se uma empresa, por exemplo, tem um ROI de 30%, que o seu retorno a partir de então, se você comprar ações dessa empresa, vai ser de 30% ao ano, ao longo dos próximos anos, se essa empresa mantiver esse ROI. Para isso, você tem que avaliar outro indicador também que é muito importante, que eu estou trazendo aqui agora, que é o P sobre VPA, que relaciona o preço da ação com o valor do patrimônio líquido por ação. Ou seja, nem sempre você vai comprar uma ação pelo valor exato que ela representa do patrimônio líquido. Então, se uma empresa é negociada com ágio, ou seja, com P sobre VPA maior do que 1, você está pagando aí um pouco a mais pelo patrimônio líquido da empresa, do ponto de vista contábil, obviamente. E se uma empresa está negociando com P sobre VPA menor do que 1, significa que essa ação, em teoria, está com um desconto. Uma empresa com preço aí teoricamente justo, entre aspas, traria um indicador de P sobre VPA igual a 1. Mas em períodos normais, isso dificilmente acontece. O que você vai ver aí é que empresas boas, empresas sólidas,
e também empresas de crescimento que estão tendo um crescimento muito grande ou até mesmo um crescimento médio ao longo dos últimos anos, elas normalmente são negociadas com o P sobre VPA maior do que 1, ou seja, com um certo ágio em cima do valor patrimonial. Por outro lado, em períodos de crise como esse que a gente está vivendo agora, é normal que você encontre empresas sendo negociadas ali com o P sobre VPA bem próximo de 1 ou até mesmo abaixo de 1. Mas muito cuidado, porque nem sempre um P sobre VPA abaixo de 1 vai representar aí uma pichincha para você. E geralmente as ações que estão sendo negociadas aí com P sobre VPA abaixo de 1, elas trazem um risco maior para o seu investimento. Afinal de contas, é por esse motivo que o mercado está precificando essas ações com um preço mais barato. Por isso, na hora de você diferenciar aí pechinchas de ciladas, você precisa fazer uma análise mais criteriosa. Isso aí vai depender de uma análise mais criteriosa por parte do investidor. Então, muito cuidado aí com as pechinchas e com as promessas aí de próximas Magazine Luizas da vida. E bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para você não perder o próximo vídeo sobre indicadores muito importantes que são pouco conhecidos. Esse vídeo vai ficar muito bacana. Se você ativar o sino, você vai ver. Se você não ativar, você corre muito risco de perder esse vídeo. Eu sou o Bado Vieira, esse foi mais um vídeo do Valor em Ação. Um abraço, até o próximo vídeo.